Olá pessoal, me chamo Leandro Lopes. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, na nossa disciplina de Teologia do Antigo Testamento, onde nós estamos abordando a Teologia do Antigo Testamento, especificamente dentro da abordagem onde pega ali o Pentateuco e os livros históricos. Hoje na unidade 2 da nossa disciplina, nós queremos falar um pouquinho aqui, dar uma continuidade um pouquinho nessa questão do Pentateuco. Nós vemos que a Constituição de Israel tem um texto interessante em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 6 e 8, que diz: "Esta será a vossa sabedoria e a vossa inteligência aos olhos dos povos, os quais, ouvindo falar de todos estes estatutos, dirão: esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Qual a grande nação tem estatutos e decretos justos como toda esta lei que hoje vos proponho?" Deuteronômio 4, versículos 6 e 8. Assim se expressa Moisés num discurso de despedida dirigindo do povo de Israel no último dia de sua vida. Nessas poucas palavras, temos a reflexão sobre a verdadeira riqueza do povo de Israel. Ou seja, esse texto que nós ouvimos aqui, Deuteronômio capítulo 4, versículos 6 e 8, esse aqui foi um dos últimos discursos que Moisés teve, porque quando a gente lê o livro ali, estuda o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, se vocês, caros alunos, perceberem, vai ser uma espécie de repetição de coisas que Moisés falou lá no livro do Êxodo. Então qual é a situação ali daquele contexto? Aquela geração que tinha saído lá do Egito, todos eles já eram mortos, já tinham ali morridos ao decorrer da peregrinação pelo deserto. A Bíblia diz que muitos ali acabaram ali morrendo por conta da incredulidade, da murmuração, dentre outras situações. Então quando Moisés ele sabe que ele não vai entrar na Terra Prometida, ele acaba ali fazendo algo que era muito comum ali, e a gente, no Antigo Oriente Médio ali, próximo, e nós vamos ver isso aqui na Bíblia, onde é muito comum alguns personagens da Bíblia, a gente vai ver eles em momentos finais da vida, na velhice, eles vão reunir ali os seus familiares, e ali eles vão estar dando as últimas instruções, os últimos conselhos. Davi foi desse jeito, Jacó foi assim também, né? E aqui Moisés não é diferente. Então Moisés aqui, ele reúne agora essa nova geração. Essa geração aqui de Deuteronômio não é mais aquela que saiu do Egito. Aqueles que saíram do Egito eram mortos. Essa geração de Deuteronômio aqui, que Moisés agora está falando, é aqueles que nasceram ao decorrer da peregrinação pelo deserto. Então era necessário essa geração agora entender e também saber e se atentar para não cometer os mesmos erros que os seus ancestrais, seus pais e familiares lá atrás tinham cometido. Então aqui Moisés, na verdade, ele está preparando aqui o povo, aquela geração, essa nova geração, para a entrada na terra de Canaã. Como nós vemos ali no texto bíblico, nós vamos ver que Moisés ele não vai entrar na terra prometida. E ali quem vai dar prosseguimento a isso vai ser Josué, o seu sucessor ali, a qual foi preparado por Deus e também por Moisés para esse feito. Então ali, nesse momento, Moisés ele dá suas últimas instruções. E é interessante aqui que dentro desse versículo, desse capítulo que nós lemos, vai dizer que qual a grande nação tem estatutos e decretos justos como esta lei que hoje vos proponho? Então não havia. O povo de Israel, como nós aprendemos na aula passada, na unidade 1, era importante para eles manterem essa identidade nacional. O povo de Deus muitas vezes foi odiado onde eles passaram, humilhados e tudo mais, porque eles colocaram ali a confiança em Deus, mas também ali firmaram os pés no sentido de manter as suas identidades, manter a identidade deles como povo de Deus. Eles foram odiados também por causa disso, porque eles não abriram mão dessa identidade. Então veja que esse texto aqui de Deuteronômio, capítulo 4, 6 e 8, mostra isso, que são estatutos e decretos justos, que não há em outra nação. Então veja, porque de fato Israel nunca conquistou um grande império. Israel nunca foi uma grande potência militar, por exemplo. Então veja que
ao mesmo tempo que o povo de Deus tentou e tinha que manter a sua identidade nacional, era importante também o quê? Que eles entendessem que nada é pela força, pelo braço deles. Então, quando a gente pega ali o contexto do povo de Israel, na verdade, Israel é um povo que não era, na verdade, um povo que era forte militarmente. Por quê? Porque o povo de Deus, na verdade, o povo de Israel, ele era um povo que vivia ali num contexto agrícola. Se a gente for, por exemplo, ali fazer uma comparação entre os filisteus e o povo de Israel, o povo filisteu ele era muito mais evoluído, muito mais experiência de guerra do que o povo de Deus. É claro que o povo de Israel venceu várias batalhas, mas era importante eles entenderem que aquelas batalhas ali, quem estava vencendo aquelas batalhas ali era o próprio Deus. Deus estava adiante. É por isso que quando nós lemos ali o livro de Juízes, a famosa história de Gideão e os 300, não sei quantas mil pessoas ali são chamadas ali para aquele intento, e Deus diz para ele ali, olha, tem muitas pessoas contigo, Gideão, a qual no final acaba ficando somente 300. E Deus vai dar a resposta por isso. Deus vai dizer, olha, eu deixei 300 para que vocês lá na frente digam que foi pela força do braço de vocês que vocês venceram tal batalha. Então veja que o povo de Israel, no que se refere a essa questão bélica de armamento, o povo filisteu era muito mais evoluído que eles. Tanto é que nos dias de Davi, nós vamos ver no texto bíblico que o povo de Deus ia até os filisteus para poder ali fazer a manutenção de suas armas, enxadas, foices e tudo mais. Ou seja, a gente vê ali que o povo filisteu já era evoluído nessa questão da metalurgia ali. Então veja que o povo de Deus tinha que ir até os filisteus para poder fazer a manutenção dos seus objetos agrícolas e seus objetos ali no que se refere à armação bélica. Então, olha só que interessante. Um outro ponto é que as verdadeiras fronteiras do povo de Israel são as geográficas. Mas as jurídicas, um membro do povo de Israel perde o seu direito de cidadania não por imigração e sim por transgressão. Então veja que essa questão geográfica é importante. Por quê? Porque um membro do povo de Israel perde o seu direito de cidadania naquele lugar, não por emigração, e sim por transgressão da lei. É por isso que, quando as ofensas do povo de Israel chegavam até Deus, ofendiam a Deus, geralmente a sentença proferida pelos profetas ali era a expulsão da terra. Por isso que a gente vai ver várias vezes a seguinte expressão, que o povo de Deus, algum membro do povo de Deus ali será o quê? Eliminado ou extirpado do povo, no meio do povo. Ou seja, aquele que transgredisse essa lei, ele era considerado uma pessoa que estava fora ali daquele corpo ali, da membresia ali do povo de Israel. Então veja que dentro desse contexto geográfico, era importante a obediência à lei, a obediência à aliança, a obediência a Deus. Por quê? Porque é uma promessa que Deus faz. Deus, desde lá dos primórdios, no tempo de Moisés, Deus já vai prometer ali, olha, se vocês obedecerem à minha lei, os meus estatutos, as minhas ordenanças, vocês vão permanecer nessa terra, mas do contrário vocês serão dispersos em todos os lugares do mundo. E assim foi. O resultado dos exílios, na verdade, o exílio de Israel, o exílio de Judá mais tarde, na verdade, todos esses dois famosos exílios, na verdade, é a consequência da desobediência à lei. A lei que eles quebraram várias vezes, a consequência dela era o quê? A expulsão da terra, ou a expulsão do próprio povo de Deus ali. Então veja, também o Pentateuco é dedicado ao culto divino. Deus libertou Israel da servidão para fazê-lo passar a seu serviço. Interessante que o povo de Deus está escravo ali no Egito. E o interessante também é que Deus ele liberta o povo ali da escravidão para fazer festa, celebrar Deus no deserto, como diz o texto, mas também para ser escravo de Deus. A diferença é que agora eles vão servir a Deus, vão ser escravos de Deus, enquanto lá no Egito eles eram escravos do homem. Essa é a diferença. Então, Deus tira eles de uma situação de escravidão do homem e agora coloca eles numa situação de escravidão
em relação a Deus, no sentido de servir-o no deserto e celebrá-lo no deserto, como diz o texto bíblico. Então veja, Deus tira eles de uma servidão e agora traz eles para um outro tipo de servidão, que agora é uma servidão ao próprio Deus de Israel, para o seu serviço. Isso significa também que toda a vida é um serviço de Deus. Toda a vida cristã, toda a vida do servo de Deus, ele é um serviço dedicado a Deus. Essa é a grande verdade. E que toda a vida do povo deve estar conforme esse ideal, de servir a Deus, de fazer parte desse serviço do reino. Porque dali proverá as numerosas leis em todos os campos da vida cotidiana, privada e pública, e a insistência nos valores fundamentais, como a justiça e a solidariedade. Então veja, essa questão da solidariedade é importante no Antigo Testamento, justamente porque vai haver algumas classes de pessoas aqui, como a viúva, o órfão, o estrangeiro, ao qual a Bíblia vai dar muita ênfase em cuidado. Deus teve um cuidado e tem um cuidado muito importante com essas pessoas dentro da literatura bíblica. Então o povo de Deus ali tinha que entender que eles tinham que ter essa solidariedade também para com os outros e com o seu próximo. E isso transcorre até nos dias atuais. O próprio Cristo Jesus, ele vai ensinar. Fazer assim como você quer que faça com você mesmo, fazer também ao seu próximo. Então veja, no Pentateuco também vai ter uma área interessante que é chamada ali essa época patriarcal, que ali a gente pode colocar Abraão, Isaac, Jacó, Ló, esses homens que são também denominados de patriarcas, né? Olha só que interessante, só os patriarcas eram pastores, né? Entende-se que os patriarcas eles viviam num contexto a qual eles na verdade eram seminômades, né? Os seminômades era hoje, nômades ou seminômades era hoje aquele que a gente conhece como ciganos. O cigano hoje ele tem uma característica de que eles ficam um tempo em um lugar, depois eles migram para outro lugar e assim vai. Eles não têm uma residência fixa. E na época patriarcal, e até o povo de Deus mesmo, se a gente for analisar, de certa forma eles tinham esse lado seminômade, onde a gente vai ver, por exemplo, na peregrinação, no livro de Números, quando a nuvem ali que serviu de guia parava, o povo de Deus parava. Quando ela se movimentava, o povo se movimentava. Então a gente vai ver vários e vários momentos o povo de Deus se deslocando, migrando para um lugar e para outro. Então, olha só que interessante. Se os patriarcas de fato ali, Abraão, por exemplo, eram pastores seminômades, isso significa que não possuíam um código escrito, nem se colocavam problemas jurídicos próprios das sociedades, mais estatutos. Eles regem pelo chamado Código do Deserto, ou seja, o contexto que os patriarcas ali viviam é regido pelo Código do Deserto, que compreende uma norma muito importante e fundamental, que é a hospitalidade. Interessante que se naquele contexto ali de Código do Deserto, se alguém que está no deserto está ali necessitando de alimento, está necessitando de água, está com sede, se ele chega ali num acampamento, por exemplo, daquelas pessoas no deserto ali, aquela pessoa ali não vai ser considerada uma pessoa estranha, um intruso, mas uma pessoa de respeito, uma pessoa que merece ser o quê? Cuidada. Então a lei da hospitalidade, nesse contexto aqui patriarcal, ele é muito importante, por quê? Porque a lei da hospitalidade é uma necessidade no deserto, que se converte em virtude. Ou seja, essa prática da lei da hospitalidade é algo que acaba virando uma virtude. Por isso que quando nós vemos ali Abraão hospedando ali aqueles 3 homens, aqueles 3 anjos ali, aquilo que Abraão faz ali, na verdade, está dentro desse contexto de deserto. Ele está o quê? Abrigando aqueles 3 anjos e cuidando deles, alimentando, ele tem toda aquela correria, né? E a gente vai ver ele correndo ali, pedindo ali, ordenando para que os seus servos preparem ali comida para eles. Ele vai lá na Sara, sua esposa, para ela preparar uma comida ali. Então aquelas práticas ali que Abraão a gente vai ver naquele texto bíblico onde ele abriga os 3 anjos ali, está dentro desse contexto da lei da hospitalidade. Por isso que a gente vai ver esse cuidado. Por isso que a gente vai ver outro exemplo lá em Ló.
que é algo que às vezes choca nós ocidentais, porque lá em Ló, em Gênesis capítulo 19, Ló vai abrigar aqueles homens ali também, e a gente vê que alguns moradores ali de Sodoma querem o quê? Querem fazer mal em relação àqueles homens. E o que Ló vai responder? Olha, não faças tal mal a esses homens, porque qualquer coisa eu tenho minhas filhas aqui. Qualquer coisa eu dou ela para vocês e vocês fazem elas com o que vocês querem, que vocês quiserem. Então, um pai falando isso hoje choca nós, como ocidentais, choca a gente, porque ele estava dizendo, olha, faça com as minhas filhas o que vocês quiserem, mas não toque nesse homem. Mas por que ali? A gente tem que entender o contexto ali. Então, ali também está dentro desse código do deserto, a qual a lei da hospitalidade dizia que o homem tinha que cuidar do seu hóspede, de maneira até ali, dando até a vida por ele, se fosse necessário. Ou seja, uma prática que para nós até choca, mas dentro daquele contexto era algo comum, fazia parte da lei ali. Então vejam, um homem que percorre o deserto sem uma gota d'água, nenhum lugar onde comprar provisões, que vive exposto à morte, porque o deserto, qual é a imagem que a gente tem do deserto? Que é um lugar seco, não tem vegetação, não tem água. Então a pessoa que vai parar num deserto, ele está o quê? Propício a, geralmente, morrer. Essa é a ideia, esse é o pensamento. É uma pessoa que está exposto à morte, de sede ou de inanição. Mas quando ele chega a um acampamento de pastores, ele não é um estranho, mas sim ele é digno de atenção, respeito e cuidado. Interessante que esse homem, ele pode gozar da hospitalidade durante 3 dias, de acordo com aquele contexto ali de deserto. Ele pode ali ficar hospedado durante 3 dias na casa daquela pessoa que hospedou ele. Ele pode, todo cuidado, ser alimentado, ser cuidado e tudo mais. Então ele pode ficar ali durante 3 dias, ao partir ele recebe ainda um cuidado especial, uma proteção durante outros 3 dias. Então ele pode permanecer dentro daquele contexto ali 3 dias hospedado na casa daquela pessoa que hospedou ele, sendo cuidado, sendo alimentado durante 3 dias. Quando ele parte daquela casa, ele tem ali ainda mais uma proteção de 3 dias, que dá uma cerca de 150 quilômetros. Então olha só que interessante. Então, essa hospitalidade encontramos no Antigo Testamento em várias passagens ali. Então veja, uma lei que acabou se tornando uma virtude. Por isso que existem algumas leis no Antigo Testamento, algumas coisas que geralmente nós não entendemos, que na verdade são práticas que o povo de Deus acabou adotando ali também. Muitas coisas, a figura do altar, a figura do sacrifício, não eram práticas exclusivas do povo de Israel, mas que o povo de Israel acabou adotando aquilo dali e consagrando a Deus. Então veja, a hospitalidade, que era algo comum para o povo do deserto, quando vem para o povo de Deus, acaba se tornando uma grande virtude. Cuidando, protegendo aquela pessoa que está exposta à morte ali, à sede e à fome. Até a próxima.